Boa tarde a todos. Vamos dar início à mesa redonda UNB Interdisciplinary Negotiation Team, experiência e premiações rumo à internacionalização. Agradecemos aos membros da mesa e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na ADM, Térreo da Face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra à coordenadora Icleda de Oliveira dos Santos. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos colegas do time de negociação presentes. É uma honra a gente poder contribuir mais um ano com atividades na semana acadêmica. A gente tem alguns protocolos, eu estou como a coordenadora da mesa para tentar coordenar o tempo de fala de todo mundo, para que todos consigam falar. E aí, passando alguns pontos, como nós estamos em uma mesa redonda, a gente espera a participação de todos vocês. Então, quantas dúvidas, quantas perguntas vocês tiverem, por favor, mandem no chat, tá bom? Nós estamos aqui para fazer essa experiência, uma experiência riquíssima, não só para a gente, de compartilhar tudo aquilo que a gente viveu, mas também de tirar todas as dúvidas, enfim, de todas as questões que vocês tiverem. Só um minuto, por favor, que eu estou meio enrolada. Vou apresentar cada um dos nossos colegas que estão presentes, então vou começar em ordem alfabética. O Alan Jaime Veloso, ele é estudante de Relações Internacionais, ele está no nono semestre, ele é pós-júnior da Domani Consultoria Internacional, membro da equipe de negociação desde 2020, membro da Liga de Mercado Financeiro da UNB e pesquisador do PROIC UNB, ele tem 3 BBICs. Atualmente ele é estagiário de Relações Institucionais no setor de telecom e ele é bolsista da FAP-DF. Bem-vindo, Alan. A Esté Azevedo Lira, ela é formada em administração, agora no segundo semestre de 2021. Ela foi membro da empresa Júnior em 2018 e 2019, publicou artigos em gestão da inovação com a professora Zigrid, trabalhou como consultoria e comunicação por meio de estágios de programas de verão, representou a UNB como negociadora na etapa nacional do meeting de negociação e faz parte da equipe que representou o Brasil na etapa mundial da competição. Considerando a internacionalização especificamente, fez intercâmbio para simular em Harvard e Yale, logo antes de entrar na UNB, e trabalhou com uma startup no Vale do Silício como analista de inovação. Bem-vinda, Esther. O Gabriel Adnet da Graça, ele participa do NEG Team desde 2020 como suporte para a criação de estratégias do time, quando o grupo competiu no meeting de negociação em 21. As regras impediam que outros alunos, sem ser do direito, pudessem negociar, mas felizmente felizmente as mesmas foram alternadas em 22, e ele pôde representar a equipe negociando na etapa regional e nacional. Suas atividades como suporte são de pesquisa e estruturação de estratégia, e isso também acredito que a gente vai tratar um pouquinho mais, né, Gabriel? E o papel aqui, não só dele, mas de muitos de nós, é aprofundar e trazer detalhes sobre a percepção de administração no cenário macro, como política, sociedade ou economia, que são importantes para o contexto, para o específico de cada um dos casos que a gente recebe. Bem-vindo, Gabriel. Aí eu vou pular um pouquinho, eu vou falar do Rodrigo, depois eu volto na Milena. Combinado, Milena? Vamos lá, o Rodrigo, ele é pesquisador acadêmico do Direito da Universidade de Brasília, diretor de comunicação da Associação Brasileira de Estudantes de Direito Processual e membro do da UNB Interdisciplinary Negotiation Competition desde 2021. Bem-vindo, Rodrigo. Me dá só um instante que eu preciso localizar a Milena. Vamos lá.
A Milena, você está entre nós. Tô aqui. Posso me Milena... apresentar, se quiser. Não, tenho aqui o seu currículo, não se preocupe. Então tá bom. Milena é graduanda de administração da Universidade de Brasília, integrante da equipe de negociação que representou o Brasil na etapa mundial, na INC. Participou como organizadora da CEADM em 2019, como voluntária do Fórum Mundial em Águas em 2018. Ela faz parte do grupo de pesquisa, o GEALOGS, do grupo de estudo e pesquisa avançada em logística e supply chain management, e do grupo Projectum, voltado para a gestão de pessoas. No tempo livre dela, ela trabalha como voluntária da ONG Amor, que é localizada na favela Santa Luzia, na Estrutural. Bem-vinda, Milena. Gente, a nossa dinâmica começa... a gente abre para cada um dos participantes, tá bom? Falarem sobre a sua experiência por 10 minutos. Acredito que 10 minutos seja um tempo legal, e aí sintam-se à vontade de novo para trazer perguntas, trazer questionamentos, e aí ao final a gente faz um fechamento e faz as devidas conclusões. Todos de acordo? Perfeito. Alguém quer começar? Começa aí, Cléder. Fala da sua experiência como coordenadora que criou o projeto. Acho que dá um bom início. Eita, vamos lá. Se ninguém se opõe... Eu estou meio nervosa, gente, desculpa. Bem, como o Rodrigo falou, eu fui idealizadora do projeto lá em 2019. O projeto começou a rodar, de fato, no final de 2020. E aí, em 2020, nós já tivemos adesão, já estavam conosco no final de 2020, né? Esté, a Milena, o Alan e o Adnet. O Rodrigo, ele veio em 2021. E desde então a gente tem trabalhado não numa perspectiva bem específica do meeting de negociação. O meeting de negociação, ele é a etapa nacional da International Negotiation Competition, que foi a competição que nós fomos representar a Universidade de Brasília e o país. Então, desde então, a gente tem trabalhado na perspectiva da competição do meeting aqui no Brasil. Em 2021, a gente já galgou bons resultados. Na época, a gente era um projeto de extensão pela universidade, pelo Departamento de Administração, com apadrinhamento da professora Maria Amélia Dias, que é a cofundadora comigo, né, desse projeto. Ela teve uma influência enorme, né, em cada um de nós. Assim, a matéria que ela dá em negociação é excelente e eu sou suspeita de falar. Foi a partir da disciplina dela que a gente teve esse ganho maravilhoso em negociação colaborativa, né? Porque ela trabalha, dentre os muitos aspectos da negociação, o foco maior é a negociação colaborativa, que é o nosso foco no projeto. Em 2021, a gente, falando rapidinho dos awards, porque é um dos títulos também da nossa troca aqui, né? A gente classificou em terceiro lugar para nacional, né? Da regional para nacional. Gente, se eu me confundir nos dados, vocês, por favor, me corrijam, tá bom? Porque eu estou super nervosa. Então, a gente, ao final de 2021, a gente galgou melhor estratégia negocial, né? Na nacional, e na regional a gente conseguiu o terceiro lugar e títulos dois dos três melhores negociadores levantados na época eram do nosso time. Um deles ainda está conosco, que é o Lucas Cordeiro. O outro era o Pedro Gonet, que já não está mais com a gente, ele formou, então a perspectiva dele mudou um pouquinho. E a gente também teve melhores resultados em negociação. Em 2022, a gente conseguiu galgar título em primeiro lugar nacional, então hoje nós somos campeões nacionais em negociação colaborativa, aqui, né, pela etapa do Brasil. Nós conseguimos os melhores resultados de negociação, a melhor condução do processo negocial
e a melhor estratégia negocial também. Isso ao lado da USP. É esse último, né? Melhor estratégia negocial ao lado da USP. Sobre a experiência, fui falando do time, né? Eu tenho essa mania, as pessoas falam, fala de você, e eu falo do time, sempre, né? Porque eu tenho o time de negociação como meu amorzinho, assim, um projeto que começou sem nenhuma... com algumas ambições, mas que num primeiro momento pareciam muito lúdicas, muito idílicas, né? A gente pode ser campeão nacional. E eu lembro que a Maria Amélia olhava para mim e falava, Cleida, se acalma. Eu falava, mas dá, tem como, a gente tem conhecimento para isso. E ela falava, Cleida, se acalma, né? No segundo ano, no terceiro ano, a gente vai ter mais experiência, vai ser... né? Aos poucos a gente vai ganhando experiência nisso. Então, eu tinha essa sina, assim, nossa, é possível, é possível, é possível. E aí o time, eu acho que eu sempre trouxe o time com um ar muito de paixão, sabe? Assim, uma perspectiva muito visceral de, nossa, sempre nessa perspectiva, sabe, gente? De, olha, é possível, não tem como. O conhecimento que a gente tem na universidade, em especial na disciplina da professora Maria Amélia, que foi quem me fez ter um interesse maior relacionado à negociação, me deixou com... E eu sou uma pessoa muito de... Quem me conhece um pouquinho mais sabe. Eu sou muito de envolver sentimentos, ser muito explosiva em emoções. E isso eu acabei trazendo muito para o time. Esther, você queria falar? Acho que você levantou o dedo. Sim, essa época eu acho que talvez tenha pulado o etapa de explicar um pouquinho mais sobre como funciona a competição. Talvez o pessoal que não conheça. Perfeito, podemos passar por isso também. Falando um pouquinho da competição, a competição a gente recebe casos, cada uma das universidades recebe os casos um mês antes da etapa. Em 2021, a gente teve uma etapa regional, uma etapa nacional. Em 2022, como o Adnet trouxe, né, na descrição dele, a dinâmica mudou um pouco, então a gente teve 2 etapas, e eu diria 2 etapas nacionais, porque na quali verde, que teve uma quali... Tiveram 2 qualificatórias, né, uma verde e uma azul, e a quali verde tinha todas as principais universidades públicas do país, né, que foi a chave que a gente competiu. Então, acredito que em 2020 a emoção foi um pouquinho maior, porque em 2022, perdão, em 2021 a gente competiu só com o pessoal aqui do Centro-Oeste. Então, voltando, a gente recebe os casos, cada uma dessas universidades tem partes, né? Cada um representa uma parte, os interesses das partes, e a gente vai para a simulação. A gente entra em negociações, em sessões de negociação, com simulações de... como eu diria? A gente vai para simular, como se nós fôssemos vida real acontecendo. Os casos são muito próximos da realidade, e a gente tenta chegar ao melhor acordo possível, né? Aos melhores resultados dentro daquilo que a gente tem para negociar e os interesses específicos de cada uma das partes que a gente representa. Então, são 3 rounds. Os 2 primeiros, eles são 2 partes, negociando, e o terceiro, ele é um multipartes, são 4 partes negociando, um caso um pouquinho mais complexo. Dentre as muitas regras que a gente tem de não poder utilizar a informação de um caso no outro, a gente precisa isolar cada um dos casos e chegar a resultados mais efetivo possível. Alguém quer falar? Eu, por mim, não. Acho que você falou tudo já. Então, fala para a gente da sua experiência, como foi até hoje, como foi o mês que a gente se tornou campeão nacional e teve que representar o país fora, como foi lá, conta tudinho para a gente, na sua perspectiva. Foi tudo muito doido, né? Foi tudo muito, muito rápido, tudo muito intenso. A gente teve que fazer, enfim, né? A gente teve que fazer maravilhas aí para fazer esse projeto
acontecer. E, cara, acabou que deu tudo certo, né? Então, a gente representou a universidade, representamos o Brasil. Foi muito doido, foi muito legal. E agora estou bastante curioso para ouvir o pessoal, para falar a verdade. Então, minha apresentação vai ser bem curtinha, porque eu já estou ansioso, já quero ouvir as perguntas. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu acredito que realmente mais para frente a gente consiga ter uma interlocução melhor quando as perguntas chegarem e a gente pode entrar em alguns outros detalhes da nossa experiência em si. E aí o Adnet pode contar muito mais, porque ele teve um papel ímpar na equipe inteira, em todas as etapas, desde a preparação para a competição em si, quanto para a preparação para a viagem. E aí é sobre a viagem, também sobre esse processo de internacionalização que eu acho que é importante mencionar um pouco. É, eu, como estudante de Relações Internacionais, eu vou até também contar um pouco da minha experiência, né, com tudo isso. Foi uma experiência completamente diferente da que eu tinha, inclusive dentro do meu curso. A Esther, ela já fez simulação fora do país, simulação modelo ONU, que é uma coisa que é bastante comum até que no meio de relações internacionais, e também é uma experiência que muitas pessoas conseguem acesso no ensino médio, e ali foi a primeira vez que, pelo menos para mim, eu pude negociar, ou então entender um pouco mais sobre o que que eram negociações. Mas eu fiquei muito surpreso quando eu entrei na competição em si e eu conheci o modelo que a gente utiliza como base, que é o modelo de Harvard, porque uma das principais frases para poder resumir o que que é essa teoria, enfim, o que que é que a gente está lidando aqui nesse projeto, é que com esse modelo de negociação você não está negociando posições, você está negociando interesses. E isso é muito interessante porque, especialmente quando, pelo menos no meu curso, a gente vê muito sobre posições de países, ou então nas próprias simulações modelo ONU que eu mencionei, um dos documentos que a gente precisa entregar, ou pelo menos elaborar, para poder estruturar um pouco mais de como que a gente vai elaborar, ou então até mesmo se preparar para a negociação de fato, é um documento de posição. E muitas vezes nesse documento de posição, não necessariamente a gente está levando em consideração os nossos interesses, ou na verdade os interesses que estão na mesa em torno de uma negociação. E isso para mim foi assim, não sei, open minding, não sei, que assim, abriu minha mente assustadoramente, porque a gente acaba tendo que fazer um exercício de empatia muito grande. Então, da minha experiência que eu posso contar em relação ao projeto é que conhecer essa outra forma de enxergar as possibilidades, tanto de se comunicar com o outro, tanto de negociar, para mim foi incrível. E o melhor de tudo é que é uma coisa com método, é uma coisa que faz sentido e que dá certo, que a gente chega a um resultado realmente palpável e que muda muito como que é o raciocínio. Então, no fim das contas, poder coroar todo esse projeto, toda essa teoria, tudo que a gente fez em 2020, com a internacionalização do projeto, com a possibilidade de participar lá fora, foi assim, uma oportunidade que eu gostaria muito que outras pessoas também tivessem. Então, espero que futuramente, nos próximos anos do projeto, a gente também consiga perpetuar esse viés mais internacional do grupo, porque ainda que o projeto lide com negociações, nunca se tratam apenas de negociações internacionais ou também não necessariamente tem essa participação lá fora. E eu acho que tem que ser sempre o foco. Então, da minha experiência, assim, nesses 2 anos que eu posso contar, é que realmente eu não esperava que a gente fosse chegar tão longe, mas que bom que chegamos e que bom que foi possível, né? É, desenvolver tantas habilidades como as que a gente desenvolveu, tanto de empatia, quanto de comunicação não violenta, quanto realmente de estruturar uma ideia, de raciocínio e várias outras habilidades que a gente, assim, acabou desenvolvendo. Acho que futuramente, quando eu tiver mais perguntas, eu posso também contar um pouco mais de como, por exemplo, isso afetou a minha vida profissional, enfim, minha vida acadêmica, porque também a capacitação, enfim, o projeto ele foi tão amplo, tem uma amplitude tão grande que eu acho que é importante também trazer esses pontos se alguém tiver interesse. Então, futuramente, se alguém tiver esse tipo de pergunta, a gente pode trocar uma bola. Não sei, acho que agora eu posso também passar a palavra para o Rodrigo ou para a Milena para eles contarem um pouco mais. Quer falar, Milena? Sinta-se à vontade de começar.
Então, tá bom. Eu acho que uma das coisas mais interessantes, assim, de tudo, para quem não sabe, a Ecleda começou com essa ideia do projeto numa semana acadêmica de 2019 e ter o privilégio de acompanhar toda essa construção da equipe, né? Porque, querendo ou não, foi uma construção. A gente teve membros que saíram no meio do caminho, enfim, e novos membros entraram, como é o caso do Rodrigo, enfim. E foi muito interessante ver a construção e o crescimento de cada um, até onde a gente chegou, né? Que foi o Mundial. Então, foi, nesse quesito, foi uma experiência muito gostosa. Além disso, eu acho que essa visão dos bastidores, querendo ou não, a administração e relações internacionais no Mundial, a gente foi como visita técnica, né? Então, a gente ficou mais nessa área dos bastidores. Então, tem uma perspectiva de fora da mesa de negociação, né? E não estando negociando, foi bem legal, foi bem interessante, porque você acaba vendo e tendo noção um pouco diferente de quem está na mesa, né? Você tem uma perspectiva, um horizonte um pouco mais amplo, vamos dizer assim. Então, é muito interessante. Mas eu acho que vou fazer igual a Alan, vou esperar as perguntas, que fica mais fácil para direcionar. Pode falar, Rodrigo. Pois é, eu entrei na equipe depois dela estar constituída, depois dos meus amigos já terem participado, né, dos meus colegas de turma, de curso, terem competido e terem ganhado prêmios de destaque por isso, né? E quando eu entrei, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, para ser bem sincero. Não tinha a menor ideia do que era competição, como é que... Eu não sabia negociar, por exemplo, os métodos. Eu não sabia... Eu nunca estive numa negociação de verdade em escala comercial significativa, a não ser em pouquíssimas experiências dentro do meu próprio estágio em um escritório de advocacia. Então, eu realmente fui lá bem perdido, né? Eu não tinha a menor noção de como que a negociação ela está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, quando você está conversando com a sua mãe para pedir ela para te levar num lugar, ou você está conversando com seus amigos sobre passar em algum lugar ou não, sobre uma experiência, tudo é negociação, tudo é relação humana, é interação pessoal, e é muito importante que o ser humano ele aprenda a se comunicar melhor, a transmitir melhor as ideias. Isso é a chave para que os conflitos sejam resolvidos de uma forma mais pacífica. Na verdade, que seja prevenido antes de acontecer. Existe uma frasezinha que é o combinado não sai caro, e a negociação é justamente isso. Permite com que as pessoas se comuniquem de forma mais clara, mais objetiva, de forma não violenta, e possam resolver suas questões antes mesmo de um conflito se agravar. Então, eu só entendi isso depois que eu fui fazer a experiência, depois que eu me desafiei a participar desse projeto, e eu acho que foi a experiência que mais me tirou da zona de conforto que eu já fiz na minha vida inteira. Né? Estudar para passar na faculdade é difícil, estagiar no escritório de advocacia é difícil, mas existe um script. E eu acho que se desafiar numa competição internacional, que se você tem que se comunicar em inglês, sobre e utilizando instrumentos que você não está tão familiarizado assim, como são as técnicas de negociação, é extremamente desafiador. Também foi desafiador a questão da administração do próprio grupo, que é um grupo muito grande. Várias ideias ali são discutidas o tempo todo, e aí é interessante você perceber que como cada membro está estudando sobre técnicas de negociação, como cada membro aplica isso nas próprias negociações do nosso grupo de negociação. É como se fosse um cinema sobre cinema, um filme sobre o cinema, assim. É muito interessante mesmo participar e ver a interação entre os próprios membros. E eu acho que é a experiência que mais vai te tirar da zona de conforto que existe na faculdade de Direito inteira. Na faculdade de Direito, não, mas mais amplo ainda na Universidade de Brasília, como um todo. Participar da Nacional é muito difícil, competir com aquelas grandes faculdades que têm tradição em negociação, têm tradição em processo, é muito difícil. A nossa faculdade não tem, está começando agora, né? Então, eu acho que eu recomendo muito. E se alguém tiver dúvida em relação a participar ou não, o que fazer, como se preparar, eu acho que esse é o momento certo de tirar essas dúvidas. Eu recomendo fortissimamente participar. Eu acho que você sai de lá muito realizado e cheio de aprendizados mesmo. Nós tivemos, por exemplo, que angariar patrocínio para participar da Internacional nesse ano. Como vai ser presencial, a Nacional também vai ter que ter essa etapa de organizar patrocinadores, e isso é muito difícil, mas você aprende muitas coisas, coisas práticas da vida mesmo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, quem está nos assistindo sobre participar, podem tirar conosco, nós estamos aqui para isso mesmo, alguns dos nossos membros vão fazer parte da organização ainda do ano passado,
vão orientar quem está chegando agora. Então é importante esse momento aqui da conversa para que vocês possam saber o que esperar da competição. Esse é o momento... Esté, por favor. Acho que é a minha vez, né? Sim. Só complementar, assim, que como a Milena, o Alan e o Adnet, eu fiquei na parte um pouquinho mais de trás ali de desenvolver as estratégias, ajudar o pessoal realmente com visita técnica. E uma coisa que a Milena falou, assim, da gente ter essa visão um pouco mais ampla, um pouco mais de fora das coisas e poder ver tudo acontecendo, é realmente incrível, assim. Foi muito bom que a gente conseguiu, às vezes, a pegar um pouquinho mais os feedbacks, todas as informações que os jurados passavam para a gente, os feedbacks, a gente conseguiu realmente ter uma visão um pouquinho de fora disso e foi realmente muito engrandecedor. Como a Iqueda falou na apresentação, eu formei agora e de verdade foi uma experiência assim, para mim fechou a graduação com chave de ouro. Acho que é só isso, vou esperar o restante para as perguntas também. Pergunta? Vamos lá, o Thiago Bittencourt perguntou, ele gostaria de saber se ter o inglês fluente é pré-requisito. Para participar do time, não nem da competição, porque a gente tem uma primeira etapa que ela é em português, Thiago. Gente, eu acho que alguém quer responder? Desculpa, Eu eu só posso fui. responder. Não, eu posso Perdão, eu responder, só fui. até complementar. Na verdade, não, você não precisa ter realmente, como a Ikuda falou, um nível de inglês fluente, mas é uma grande oportunidade para você justamente treinar o seu inglês ou até mesmo ir aprimorando. Alguns dos nossos membros não têm o inglês perfeito, nem o meu era perfeito, o meu é um B2, e só fui de fato utilizar o inglês no dia a dia quando eu fui para o internacional. E aí, nesse momento, aí sim, né? A vida chama, a vida cobra, e aí você realmente precisa do inglês, mas até mesmo nessas situações você consegue se virar. Como o Rodrigo muito bem falou, é uma equipe, então acaba que a gente mesmo treina o nosso inglês, a gente. Inclusive, é até bem interessante mencionar, no ano passado, a gente, com a professora, ela, Maria Amélia, a gente chegou a fazer um curso, né? Não um curso, né? Mas uma aula em que a gente conheceu mais expressões que a gente utiliza em negociações em inglês. Então, a gente também tem essa capacitação, a gente entende quais são as nossas faltas, as nossas lacunas e acaba que, naturalmente, a gente vai atrás para buscar maneiras de aprimorar. Então, assim, o inglês realmente não é um requisito, não precisa ser fluente. Oralmente, você não vai utilizar até o momento que seja de fato necessário, como, por exemplo, uma final, que é uma final nacional, ou como de fato é internacional. Mas antes disso, o que eu diria, você precisa ter um inglês médio, porque alguns cases eles já são em inglês, alguns materiais são em inglês, então você precisa realmente ter uma boa compreensão para poder, de maneira. Então, a própria organização da competição, ela faz um teste de inglês com quem for negociar, com quem for participar. É uma conversa, não é nada escrito, não precisa testar a gramática, mas testar o vocabulário, se a pessoa consegue se expressar, se consegue entender. Então, precisa ter o inglês, porque ele vai fazer parte, só que não tem um nível específico, que nem o Alan comentou. Não precisa ser B1, B2, ou precisa ter um inglês fluente, perfeito. Não precisa. Você precisa entender, saber se comunicar, saber ouvir, se expressar. Esse é o necessário. A Bruna mandou um complemento da pergunta do Thiago, e aí depois eu volto para a pergunta do Danilo, tá bom, Danilo? Ela perguntou assim, para completar o Thiago, quais são os pré-requisitos para entrar? Olha, de forma geral, bem geral mesmo, é você querer fazer parte e ser aluno da UNB, só isso. Então, assim, é ter vontade, ter curiosidade e querer aprender, porque querendo ou não, ninguém aqui sabe 100%, a gente participou, até quem participou 2 vezes, a gente ainda está aprendendo junto e a gente está ajudando, a gente estuda para guiar e aprender junto. Acho que esse é o grande pré-requisito, ter vontade. Esse é sim, para participar da equipe.
Aí, para participar das competições, depende da competição. O meeting, que foi a principal competição que a gente participou, tem alguns pré-requisitos que eu não me lembro agora e, eventualmente, eles podem fazer algumas alterações, mas, por exemplo, você não pode... Não sei se você precisa ser aluno de graduação ou se você não pode ter trabalhado ainda, não vou lembrar desses detalhes, mas existem outras competições também em negociação ao redor do mundo, que, por que não também buscar a oportunidade de participar delas, que existem outros requisitos também. Então, a princípio depende muito, mas no geral é realmente ser aluno da UNB. Do meeting, eu acho que são esses dois requisitos simultaneamente que você comentou. Eles falam que é uma competição amadora de negociadores, então eles falam que o pré-requisito é não ter trabalhado profissionalmente como negociador ou no ramo, e você precisa estar ligado, vinculado à universidade. Aí eu também, que nem o Alan, não sei se necessariamente precisa ser graduação. Não sei se você estando numa pós ou alguma coisa, você pode participar também. E aí, da equipe, é que nem a Esther falou. É basicamente ter um tempo disponível para as reuniões, querer participar, e, e é bem isso, bem geral. Eu ia dizer que tempo para as reuniões é o maior desafio que nós temos aqui dentro. De longe, tempo para reunião que bate na agenda de 10 membros é de longe o nosso maior desafio, gente. Eu vou voltar na pergunta do Danilo. Danilo perguntou, vocês foram negociando o que exatamente? Podem dar o exemplo real para a gente entender melhor? O tema É, varia. Fala aí, Gabriel. A gente pode falar junto. Eu vou falar que o tema varia bastante, não tem uma coisa específica, e a gente nunca sabe do tema do case, da negociação, até um mês. Me ajuda aí, Rodrigão. Acho que até um mês a gente não sabe, e aí, por exemplo, eu vou usar um contexto de um case, acho que do ano passado, talvez, a gente teve que negociar, sei lá, um festival. A gente teve que negociar um festival e aí os cases, eles variavam bastante. Então, como a Icleda mencionou, são 3 cases, né? São 3 rounds. Então, o primeiro round a gente estava representando, por exemplo, uma pessoa que quer fazer um festival em tal lugar. E esse lugar, a gente tem que ser um pouco, um pouco cuidadoso com os detalhes, porque as informações elas são sigilosas, então eu não sei até que ponto a gente pode falar o que era o case da competição. Eles fazem a gente assinar um termo de sigilo, mas em geral dá para explicar. Então, no round A, a gente tinha que representar uma pessoa que quer fazer um festival em um local X e a demanda dela é que seja na data tal e que tenha uma banda tal. E aí, no round 2 a gente muda, eles fazem a gente mudar de parte. Aí agora a gente está representando a equipe de segurança que vai atuar no festival. E a gente quer que nossas demandas A, B e C sejam completas. E aí, no terceiro round, a gente está agora participando como o representante legal da banda que vai fazer parte do festival. Então, sempre depende, sempre varia. É uma coisa que eu acho interessante acrescentar nessa fala do Gabriel. Não sei se vocês perceberam, mas durante todo o período ele fala, vocês representam, a gente representa fulano de tal, a gente representa os seguranças. Enfim, então essa parte da negociação também é muito interessante, né, de você ver acontecendo, porque tem todo um teatro por trás também, né? Você acaba assumindo um papel, um personagem de representante de determinada figura. Pode ser uma figura pública ou não, a gente não pode entrar em detalhes, mas essa parte de atuação é muito legal. Então, na competição em si, a gente tem, dentro da mesa de negociação, as pessoas entram num papel e quando saem, a gente acaba criando relações de amizades com os outros competidores, enfim, que dentro da mesa não se tem, né? Então, é muito interessante isso também. De forma geral, a gente negocia situações práticas do mercado e da política, né? Então, você está representando os interesses de uma parte que está dialogando com uma outra parte a respeito de um tema X. Então, pode ser uma compra de um serviço de software, por exemplo, que foi o caso que eu trabalhei, pode ser a discussão de uma cláusula contratual, a formação de um acordo,
de uma parceria, pode ser uma discussão governamental, você representando uma associação, por exemplo, de povos indígenas, que está protestando ou não quer a construção de uma usina em um determinado lugar, aí tem a atuação do poder público, tem a parte da usina, tem a parte dos interesses dos indígenas. Então, você representa uma miríade de interesses dentro de uma negociação que simula coisas que acontecem na vida real, em questões comerciais, empresariais, de governo. Então, é basicamente isso que a gente está para lá na competição nacional para negociar. Na internacional é um pouco diferente, os temas são muito amplos, envolvem questões culturais, mas aqui na fase nacional é basicamente isso, são situações práticas da vida. Complementando só um outro ponto, é que, como o Gabriel comentou, são 3 rounds. E então, 2 rounds são 2 negociações, 2 duplas, e o último round a gente negocia entre 3 ou 4 duplas, agora eu tô na dúvida. 4 duplas. Então, são 4 partes dentro de um acordo, dentro de uma negociação, e fica bem mais complexo, é muito divertido. Eu acho que só finalizando mesmo o raciocínio, e Danilo, a gente recebe casos que se aproximam muito da realidade. Então, a gente não é um envio de um caso fictício e de fácil resolução. Todo mundo aqui trouxe um exemplo bem simples, bem superficial, porque como o Gabriel trouxe, a gente assina a cláusula de confidencialidade, a gente não pode divulgar o que acontece, então não pode divulgar os termos, né, dos casos, enfim, mas eles se aproximam bastante, né, da realidade e de temas que às vezes a gente não imagina que estão acontecendo, também em contexto internacional, e a gente pega e fala, opa, calma, isso aqui tem alguma importância, a gente precisa aprofundar nisso daqui para conseguir ter uma estrutura boa, argumentativa, para a nossa formulação de estratégia. Então, por exemplo, esse ano a gente teve tema de ESG. Foi, sinceramente, uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de ESG. Então, isso na etapa nacional, né? E a gente teve sobre logística. Então, teve muito tema sobre logística. Então, por acaso, a gente tem 3 membros do Gealogs no grupo, então foi bem interessante trabalhar com tudo isso. Então, a gente se aproxima bastante do que acontece e a gente tem acesso a temas e a discussões bem contemporâneas. Bem, o Teodoro perguntou assim, vocês comentaram que os membros, ele é estudante de administração, desculpa, e ele colocou assim, vocês comentaram que os membros do curso de administração e relações internacionais ficaram mais na parte dos bastidores. Poderiam comentar mais como funciona essa parte? E aí eu vou abrir, aí eu vou deixar para falar por último, porque eu com certeza vou falar. E Cleda, só explica rapidinho, por favor, o que é o SD que você comentou, porque, tipo, só para complementar a pergunta. Ah, sim, claro, deixa eu só buscar o nome certinho, que eu falei em inglês, para não dar ruim. Pode falar, Alan. ESG, não é? ESG. Não, então exato. Environmental, Sustainability, Social. Social, né? E Development, governance. assim. Não, e governance. Isso. Responsabilidade social e corporativa. Também ambiental, nesse caso. É um termo até que está bastante em voga mesmo. E aí tem muito a ver com os SDGs, que aí são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Claro que isso entra dentro da parte da sustentabilidade. Mas depois, se você encontrar o acrônimo e quiser mandar no chat, também é uma boa. A Esther, você quer falar? Eu ia começar a responder a pergunta do Teodoro, mas se vocês quiserem, podem continuar. Não, só complementando, ontem a gente teve uma palestra aqui pela semana acadêmica, inclusive a Unilever veio falar das práticas de ESG, então são práticas que as empresas, as organizações já têm feito nos pontos que o Alan, né, trouxe, que são meio ambiente, social e governança. Isso, Alan, obrigada. De forma a atingir a sociedade positivamente e diminuir a questão dos impactos aí que a gente
os impactos em todas as áreas, né? Em todas essas áreas, os impactos negativos que a gente acaba exercendo. Sobre a pergunta do Teodoro, acho que pode falar. Acho que dá para explicar um pouquinho de como foi a estrutura da competição para depois chegar na resposta certinha para a pergunta dele. Então, o que acontece? No ano passado, a competição o critério dela era, você pode ter uma equipe de quantas pessoas, desde que os negociadores sejam alunos de direito. Esses eram os termos do ano passado. Então, a gente, como aluno de administração, ajudou na fundamentação das nossas teorias, das estratégias, da forma como tudo estava sendo negociado. A gente fez tudo isso juntos, os alunos de direito efetivamente negociaram na competição. Esse ano já foi um pouquinho diferente. Eles exigiram que cada equipe de negociadores, né, cada dupla, fosse um aluno de direito e um aluno que não fosse de direito, qualquer outro curso. Por quê? Esse aluno que não era do curso de direito representava a companhia, representava o interessado, né? Como a Milena falou, a gente fazia o papel da pessoa que o advogado estava representando. Então, era um conjunto. Então, só de exemplo de um dos casos que a gente fez, um dos alunos do curso de administração foi o CEO do banco e o advogado estava representando os interesses do banco. Então, era essa forma que funcionava essa dupla. Então, como que é essa parte dos bastidores, né? Na competição internacional, voltou para esse modelo de só os alunos de direito podem negociar, porque a INC, que é a responsável pela etapa internacional da competição, ainda fazia somente alunos de direito negociando. Então, a gente trabalhava nessa parte de estudar muito caso, fazer pesquisa, ver casos similares, desenvolver estratégias, ver o que aconteceu, como funcionou, o que não funcionou nesses casos que já aconteceram, e a partir disso ajudava no desenvolvimento das estratégias. Aí, se o pessoal quiser comentar um pouquinho, que eu acho que eu já falei demais. Eu vou comentar só para deixar claro para o pessoal que está ouvindo como é que funciona essa mudança, né, de órgão que gere a competição. Então, a gente fala da competição, a gente está falando do meeting que a gente está participando, e o meeting, ele representa, que nem a Esther falou, a INC, que é International Negotiation Competition, que é esse órgão internacional que sempre muda o local da rodada internacional. Então, esse ano foi nos Estados Unidos, ano passado foi em Singapura, em algum lugar, enfim. Ele sempre muda, é um órgão internacional. Eles mantêm essa regra. E o meeting, ele mudou, ele representa a INC, só que ele não é a INC. O meeting é aqui do Brasil, então tem etapa regional, nacional. Quem ganha nacional vai lá para fora para competir a INC mesmo. E aí eu vou completar com a parte do ego. Assim, a gente tem desconfianças, né? Porque ano passado a nossa equipe era a única que tinha um time interdisciplinar, né? Multidisciplinar, assim, com pessoas de várias cadeiras. Então, antes, como foi trazido, só estudantes do direito poderiam negociar. Isso vem muito de uma perspectiva também do método que a gente utiliza, né? Que a negociação colaborativa, ela nasce no POM, em Harvard, que é o departamento de direito em Harvard. Então, tem-se muito ainda essa ideia de que pessoas que lidam com a negociação são pessoas do direito. E aí, o Rodrigo, que é do direito, pode me completar se ele se sentir à vontade, ou os meninos ficarem à vontade. Então, a competição, ela tem esse formato, né? Vem com esse formato. É por isso que a internacional não mudou. A internacional continua com esse formato de que, bem, os negociadores, que eles consideram o time inteiro, eles sempre se surpreendem com o time brasileiro, que eles comentaram conosco que são sempre times muito grandes. E, geralmente, os times são 2 pessoas, 4 pessoas no máximo, contando com os coaches, que geralmente também são 2. Isso, obrigada, Alan. Alan muito sabiamente mandou no chat que o POM é o programa de negociação do Departamento de Direito em Harvard. Bem, e aí a negociação lá fora mantém esse padrão. Aqui no Brasil existem várias inovações no meeting, né? Uma delas é, por exemplo, a gente ter acesso aos mentores. Então, enquanto a gente não está negociando, a gente tem acesso a pessoas de mercado, que são os avaliadores, né?
Alguns são avaliadores, na verdade, outros não. Estou falando abobrinha, desculpa. E eles têm acesso, a gente tem acesso a eles para eles darem algum norte, para a gente evoluir mais sobre o tema e sobre o que a gente quer desenvolver pontualmente durante o evento, né? Então, tirar dúvida ou como eu posso explorar X ou Y coisa dentro daquilo que eu preciso, dentro da minha realidade. Não é bem um tira-dúvida, é mais uma troca mesmo de ideia geral sobre como melhorar, né? Sobre como trazer inovação dentro da sua negociação. São momentos muito ricos, né, que a gente tem, são trocas muito ricas. Enfim, e a partir do ano passado, né, como a Esté trouxe, a gente teve ainda esse padrão, então todos os estudantes que não eram do direito, a gente fazia outras coisas, a gente não negociava. E agora, em 2022, a gente teve essa oportunidade. Então, metade do time, né, como são 2 pessoas em mesa, são duplas negociando, então metade do time é necessariamente do direito, são estudantes do direito, e a outra pessoa que representa o cliente é de qualquer área do conhecimento. Então, eu sinceramente, eu vou falar de mim, que aí fica mais, né, fica mais pessoal e fica mais certinho. Eu acredito que tenha sido influência muito do nosso time aí, de mostrar que é preciso trazer inovação com várias pessoas pensando junto, não só o pessoal do direito. Mas, de novo, é o ego falando mais alto. Alguém mais quer completar? Eu acho que dá só para adicionar aqui para essas sessões que a Euclida falou com os jurados, né, que são os... outra palavra, mas o nome que eles dão no evento é a mentoria. Então é um momento muito interessante, realmente, de troca, assim, com essas pessoas que têm mais experiência. E como a competição é considerada de amadores, é um momento para a gente realmente abrir, assim, expandir os horizontes um pouquinho. É bem interessante, essa parte do conhecimento. E Pode falar, Luan, desculpa. Eu acredito que assim acaba que já dá uma maior noção de como são os bastidores, assim, que a gente mencionou. Então, em resumo, é a oportunidade das outras pessoas dos outros cursos poderem também montar a estratégia que não necessariamente vai ser empreendida, executada por nós na mesa de negociação, porque isso vai depender justamente da etapa da competição em si, se for essa ou se for outra, mas e aí é uma oportunidade de ficar. Mas assim como falei, o grupo também não se estende só a uma competição e também não o único momento que a gente negocia não é ali no meeting, é também nos treinamentos, é também nos workshops que a gente realiza, é também no cotidiano, buscando, então acaba que a gente aplica bastante isso, e aí não é nos bastidores, assim, de organização, gestão do grupo, não, é o bastidor da estratégia em si. Eu acho que preparação é a palavra-chave, né, para uma boa negociação. Então, ter essa quantidade, essa gama de conhecimento agregado ajuda muito nessa fase de preparação, né? Cada um traz um pouco de conhecimento da sua própria área. Enfim, então, acho que ficou claro. E é um crescimento maravilhoso, assim, eu posso falar. E aí, acho que o pessoal que negociou também pode trazer um pontinho em relação a isso. Por exemplo, ano passado, a gente, né, como administradores, a gente teve um papel exclusivamente de estratégia, né, de montar estratégia, de ir atrás de argumento, de buscar caso, exemplo, enfim. Né? E aí a gente entra num mundo que é enorme, né? Que a gente pode explorar diversas coisas. E esse ano, por exemplo, na regional, eu tive a oportunidade de negociar, na regional não, desculpa, na Quali Verde, eu negociei os 3 rounds extras. E na nacional, eu negociei o multipartes. Então, é de um crescimento que eu não sei te explicar, assim, porque você vem numa crescente de entender o método, entender tudo aquilo que for, todos os elementos que são envolvidos na negociação, a gente recebe o caso, a gente começa a mexer com estratégia, começa a formular toda a base da nossa atuação, e aí você precisa colocar em prática tudo aquilo que o time inteiro discutiu e criou durante um mês.
né? Então, pelo menos para mim, foi de um crescimento enorme, porque você sai de uma perspectiva de só entendo quais são os elementos e os aspectos da negociação, para eu preciso colocar em prática tudo aquilo que o time como um todo construiu junto. E aí você tem que se descobrir, você entra acho que foi o Rodrigo que trouxe, você entra aliás, você sai da zona de conforto e se coloca em total risco, por assim dizer, porque você tem que lidar consigo mesmo, lidar com as próprias emoções e lidar com o outro que vem de lá para cá e que tem a parte dele, e vocês precisam construir juntos. Então, é muito, muito legal, é muito interessante. Esther, Gabriel, vocês querem comentar algo sobre essa crescente? Acho que não. Eu também acho que não, acho que já falaram bastante sobre o tema. Perfeito. Danilo trouxe uma outra pergunta, ele colocou assim, como é a classificação e avaliação nas competições? Bom, pode mudar, né, de competição. Essa que a gente participou era sempre vista a partir de uma banca de avaliadores. Então, cada round tinha uma banca de um número X de avaliadores. Eu não sei se era fixo. Então, eu falo que é X porque eu não sabia se era fixo ou não. Quando a gente está lá negociando, todo mundo fica com a tela do Zoom, que a negociação era online, ficar desligado. Então, você meio que perde um pouco da noção de quantos juízes tem. Mas a avaliação é feita por base nos olhos dele. Então, são alguns que ficam olhando, fazem as suas anotações, e aí, nos momentos que a gente tem de reflexão, depois da avaliação, da negociação, a gente fala o que a gente achou que foi bom da nossa parte, o que a gente poderia melhorar, e depois eles dão os feedbacks, eles vão falando o que a gente melhorou, o que a gente acertou, o que a gente errou, enfim. E aí, depois, juntos, eles vão e fazem o placar. Quanto a isso, não sei muito bem. E, Cleide, se você tiver alguma informação, até porque você participou como juíza, né, lá na Internacional, fica à vontade. Alguém mais quer acrescentar? Aí eu só fecho. Eu acho que vale acrescentar que eles têm uma lista de critérios, né, que a serem seguidos, pontos que eles prestam atenção de forma mais minuciosa durante a negociação. E aí eles avaliam cada um desses critérios com um número, né, enfim, acho que, se eu não me engano, vai de -3 a 3, a Cleide pode me corrigir. Eu tenho a lista de critérios aqui da nossa negociação no internacional, no caso, mas acho que eu não posso compartilhar. De qualquer jeito, eles conseguem pontuar cada um desses critérios, né? De acordo com a percepção deles durante a negociação. Um outro ponto que eu acho que é interessante ressaltar dessa forma de avaliação é porque é uma avaliação meio que 360. Então, tem a nossa própria avaliação no final, de coisas que a gente gostou na negociação, que eu acho que poderia ter sido diferente, mas eles também fazem ao nos atribuir notas, para definir uma classificação, eles fazem uma comparação, tipo, essa equipe que negociou o caso A na posição A, e essa mesma equipe que negociou o mesmo caso na mesma posição, qual que foi a diferença entre essas duas equipes? E a partir disso eles definem uma classificação. Então é interessante também essa forma de avaliação deles, porque você não está sendo comparado somente com a equipe que você está negociando, mas também todas as outras equipes que estão fazendo o mesmo caso que você. Então, ter um resultado de melhor negociação ou realmente uma vitória é muito mais expressivo do que como se fosse em outras competições. Perfeito. Vamos lá. Muitos detalhes. Sobre por exemplo, eu vou partir do exemplo que o Gabriel trouxe, né? Quando a gente está negociando, aqui na regional e na Quali Verde, eu me lembro que tinham de 2 a 4 juízes por sala, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada. De 2 a 4, pelo menos 2 e até 4 eu cheguei a ver em sala avaliando a gente. Tanto que na hora a gente tem um tempo, a estrutura é basicamente assim, a gente entra, cada equipe fala a sua estratégia, tem a negociação, cada equipe tem seu fechamento, mostra
os resultados, enfim, e depois a gente tem uma sessão de feedback. E é isso eu estou falando com base na sessão de feedback que a gente tem, que em geral tem de 2 a 4 pessoas avaliando a gente. Para a etapa nacional, que é a primeira etapa, né, que é regional, que era regional, que foi a Quali Verde desse momento, a gente teve avaliadores nacionais, né, pessoas daqui avaliando a gente. Quando a gente foi para a nacional, a gente teve pessoas daqui e pessoas de fora, né? A gente teve alguns convidados, alguns avaliadores convidados para estar avaliando a gente em cada um dos rounds. E aí, na internacional, são convidados algumas pessoas, alguns professores, acadêmicos, profissionais da área, e nessa edição, alguns coaches também. E aí, por eu ter ido com o time inscrita como coach, foi por isso que eu fui convidada para ser avaliadora. Acho que esses são pontos importantes a serem trazidos. Sobre como funciona a avaliação. A avaliação é 360, né? Então, quando eu recebo os critérios, ele é um calhamaço assim, e eu tenho que analisar todas as equipes durante aquele round. Então, eu avalio não só o que acontece no início, mas o meio e o fim, né? Então, todo o conjunto da ópera, por assim dizer, é importante na hora da avaliação. Como a Milena trouxe, a avaliação é de +3 a -3, e eu preciso fazer isso de forma comparativa, por ser uma avaliação 360. Como a organização pondera isso a partir dos rounds, eu já não vou saber te explicar, com detalhe, com riqueza de detalhe. Eu consigo te mostrar até onde eu tive a experiência de fazer. Na Inc., lá nos Estados Unidos, uma preocupação da Nancy, e isso eu me lembro porque tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes, ela fez questão de colocar, eles fizeram questão de colocar, a Nancy é uma das organizadoras, tá, gente, da INC, já há mais de 20 anos, eles tiveram cuidado de colocar 3 avaliadores em cada sala. Então, todas as salas que a gente entrou, lá nos Estados Unidos, tinham 3 avaliadores. Isso eles mantiveram do início ao fim. Isso para manter né, as médias e as percepções, que às vezes as percepções de um não são tão próximas dos outros, né? Mas eu acho que foi isso. Sobre a avaliação, como ela se dá no âmbito entre equipes, depois dos rounds, eu, sinceramente, não vou saber te informar, porque é uma competência exclusiva da organização. Então, aqui no Brasil, quem faz é o meeting, né? O pessoal do meeting mesmo, não passa pelos avaliadores, como é feito o ranqueamento, né? Por exemplo, o round multipartes, ele é feito todo ao mesmo tempo. Como é que avalia, né? Isso eu realmente não vou saber te informar. Eu quero só complementar que, apesar da gente não poder mostrar a matriz com os critérios, são critérios que são até que bastante simples e fáceis de serem imaginados. Como a gente está representando um cliente, então, de fato, existem uma série de critérios e subcritérios que avaliem se a gente entendeu a posição não, o interesse do nosso cliente. Também tem critérios que avaliam como que a gente se portou à mesa, se a gente, uma das coisas que a gente aprende, pelo menos em negociação, é se conectar com a outra parte. O nome disso é rapport. E existem critérios também que avaliam isso. Tem critérios também que dizem respeito a como que você entendeu a outra parte, se você percebeu que a outra parte pode ter alguma limitação em relação a algo que não seja necessariamente ligado ao interesse dela, mas sim relacionado a uma questão ética, por exemplo. Então, existem diversos critérios que eles colocam, a gente recebe, uma vez que faz parte da equipe, a gente recebe essa matriz e que a gente consegue estudar ou então se preparar, colocar em mente e elaborar a estratégia em cima disso para que a gente consiga justamente entender qual a melhor maneira de desenvolver aqui uma ação, levando em consideração isso, porque esses critérios, eles são os critérios que vão, no fim das contas, trazer uma maior qualidade da negociação, tanto em relação à comunicação, quanto em relação ao objetivo, ao interesse final atingido.
Perfeito. O Danilo fez outra pergunta, eu acho que é sobre o que você tinha comentado antes, Ala. O que é ESD também? Ah, não, é o ISD, a gente já respondeu. Foi a ESG, mesma pergunta. É que eu adiantei a pergunta para como é que tá. exatamente. Perfeito. Desculpa, eu me perdi aqui. Como funcionaria, e aí essa pergunta do Teodoro, como funciona a questão da capacitação para participar do grupo? A capacitação, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas não é requisito para participar do grupo. Você faz a capacitação depois, quando você já é membro do grupo, e aí a gente organiza uma série de capacitações, né? A Ecleda chama a professora Maria Amélia, chamou uma outra professora, não vou lembrar o nome dela agora, Ecleda, que falou com a gente sobre mindfulness, né? Sobre técnicas de negociação, a gente teve outras reuniões, e o próprio meeting de negociação, ao decorrer da competição, à medida que as etapas vão se aproximando, também faz uma série de capacitações, de masterclass com o Henry, que é um dos grandes organizadores do meeting, então, são feitas várias aulas no decorrer da competição, não é um critério para você participar, fazer a capacitação, né? São coisas que a gente mesmo faz para estar bem preparado para o momento da organização da equipe. Em adição, também tem as próprias referências bibliográficas, então também tem manual que a Advocacia Geral da União já elaborou com base no programa de Harvard, né? O POM, que a Icleda havia mencionado. Também tem os próprios livros de quem pensou, de quem elaborou esse programa, de quem montou essa estratégia. A gente também utiliza eles como referências. E a gente ainda não tem certeza se em relação a processo seletivo do grupo em si, mas ano passado a gente fez o processo seletivo que ele era mais pedagógico nesse sentido, então já tinha uma autocapacitação em relação a essas referências bibliográficas. Acho que não vale a pena desenvolver tanto aqui em cima disso, porque ainda não foi aberto e ainda não é uma questão, mas a capacitação, além dela ser organizada e transmitida entre nós também buscamos outras referências, sejam elas em livros ou sejam elas pessoas. Acho que a Esther queria falar alguma coisa. Desculpa, Esther, se eu te cortei. O seu entrei na sua Nossa, frente. você já falou tudo, assim, eu só ia complementar essa questão da literatura mesmo. Se você quiser se capacitar individualmente, Teodoro, tem alguns livros que a gente pode recomendar, assim, por cima. Do Como Chegar ao Sim, Comece pelo Porquê, Comunicação Não Violenta. Se você quiser complementar com outros livros, esses foram os três que vieram na minha cabeça de imediato. Muitas coisas. Esse último processo seletivo que a gente fez, como o Alan falou, né, a gente já tinha uma vivência maior em relação ao método, a tudo que a gente... Em 2021, a gente chegou no meeting muito cru, assim, apesar da gente dominar bem o método, a gente não sabia o que esperar, né? Então, essa primeira experiência, a gente acabou trazendo, já que o time meio que permaneceu o mesmo, né? A formação, poucas pessoas saíram da primeira para a segunda formação, de 21 para 22. Não é questão de capacitação, tá? Assim, é indicação pessoal mesmo, é a disciplina de negociação da professora Maria Amélia, né? A gente começou a partir dessa disciplina e com ela, e seria, no mínimo, leviano se isso não fosse reconhecido, sabe? Então, o conhecimento que a gente tem com ela, desenvolvendo isso ao longo de um semestre, por mais que a gente tente explorar, né, uma vez por semana, fazendo encontros com todo o time, é insubstituível, né? Porque você tem uma disciplina com 2 encontros semanais, né, que são... Não vou me lembrar a quantidade de créditos, mas são 4, né? Obrigada. São 4 créditos e a Milena está fazendo agora, né, Milena? E ela também pode até trazer a experiência dela em relação a isso. Eu acredito, eu sinceramente acredito que é insubstituível. Eu fui não só aluna da professora Maria Amélia, mas eu fui monitora dela, e foi uma experiência assim muito enriquecedora, porque você trabalha semanalmente
sabe? Você aplica semanalmente o conhecimento que a gente usa aqui. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, eu acho que de longe seria a disciplina dela com ela. Milena, por favor. Eu vou acrescentar, então. Eu acho que, assim, eu fui um pouco fora da curva, na verdade. Eu entrei no grupo sem ter feito a disciplina. Na verdade, começou numa semana acadêmica. Fui convidada quando eu estava na organização da semana acadêmica. Que Cleda chegou. Você quer fazer parte? Eu, meu Deus, tentar topei essa loucura. Mas, de fato, é muito legal, porque apesar de eu ter uma carga, né, em relação à negociação, já ter uma noção de negociação por conta da competição, o que agrega de conhecimento na disciplina é muito legal. Além do que a disciplina ela conta com várias simulações, né? Então, você consegue ver um pouco melhor na prática, deixa de ser tão abstrato, porque eu acho que a gente conversando aqui, só jogando essas informações em vocês, acaba que é um conhecimento muito abstrato. Então, ele se torna mais palpável nessa disciplina, enfim, até na preparação de capacitação, a gente conta com algumas simulações. Então, é um conhecimento que vai se tornando mais visível, mais palpável com o tempo, né? É prática. E não ter medo de se lançar, né? Porque eu lembro que eu tinha muito receio, assim. Eu sempre ficava muito na retaguarda. E eu não tive, por exemplo, a oportunidade de me conhecer como negociadora na disciplina. Eu me descobri negociadora na competição, né? Então, acho que o Gabriel chegou a fazer papel de negociador na disciplina. Gabriel, se eu estiver errada, por favor, me corrija. E eu acho que é uma oportunidade maravilhosa, porque você desenvolve autoconhecimento, né? Como eu comentei, quando você está em negociação, você lida com muitos sentimentos, né? E se você é um pouquinho ansioso, assim, tipo eles vêm com muita força, né? Porque você fica naquela do, ai meu Deus, e agora? E oportunidades como essa, de você aplicar numa disciplina e se conhecer ao longo de 4 meses, né? Agora um pouquinho menos, porque os nossos semestres estão encurtados, mas é, de fato, algo que é insubstituível. Muito legal. Comentando esse gancho aí que você fez, eu pude participar como negociador na matéria da Maria Amélia. E, cara, é muito legal, é realmente uma prévia, assim, do que a gente viu na INC, porque ela deita em todo o conceito na literatura que a gente usa. Então, ela tinha recomendado para a gente o livro do Como Chegar no Sim, do Steven Uri, do pessoal que criou o BOM, que é o Programa de Negociação de Harvard. Então, a gente vê a teoria e a gente vê a prática. Então, a Maria Amélia explica para a gente como é que funciona, no que você tem que ficar ligado, na postura. E o mais legal que eu achei foi que, na minha época, eu fiz essa matéria em 2018 ou 2019. O mais legal para mim foi que ela fazia baseada em culturas, né, em países. Então é realmente uma prévia, porque na IMC a gente viu, acho que se não me engano, uns 16 países, né, representantes de 16 países. E a Maria Amélia, ela faz questão de colocar um país para cada grupo da matéria dela, para esse pessoal ir atrás de como que essa cultura se porta em negociação, quais são os hábitos, quais são os interesses. Então, difere muito, e na prática a gente viu isso. Então, cada local tem uma peculiaridade, tem gente que fala mais direto, tem país que fala mais recaído, tem país que tem mais timidez, tem país que não tem, tem país que escreve muito, tem país que fala pra caramba. Então é muito legal ver esses pequenos detalhes. Acho que esse foi o mais legal da matéria para mim. E eu senti a mesma coisa, assim, que a INC é meio que aplicação, só que com representantes reais, assim, né? Cada um de um país, de tudo aquilo que a gente viveu na disciplina, assim. Então, de novo, seria liviano da gente se a gente não trouxesse esse ponto à tona. E a professora que o Rodrigo tinha comentado, que a gente teve contato também, foi a professora Virginia Turra. Ela faz parte do quadro técnico do CAEP e ela veio também conversar com a gente em um dos nossos encontros. O Pedro Bonet também veio conversar com a gente sobre comunicação e, enfim, foram os nossos convidados aí ao longo da preparação de 22.
A Dani também, Dani A Dani Tachiro. veio, sim, verdade. A Dani Tachiro. Ela veio também, veio a brilhantar aí o nosso hall de convidados de capacitação. A Bruna perguntou, eu trabalho. Qual seria a carga horária, mais ou menos? Eu vou deixar para vocês todos falarem, porque eu já comecei, uma das minhas falas foi, a coisa mais difícil que a gente tem aqui, Bruna, é conciliar Eu, horários, de longe. Então, eu acho vou que deixar todo todo mundo mundo falar. aqui é universitário, maluco, que abraça um monte de projeto simultâneo. Então, todo mundo é bem sobrecarregado, né? A gente tem formandos entre a gente também, então isso também acarreta na questão do TCC e tal. Todos trabalham, grande parte estagia, então fazem parte de grupos de pesquisa, escrevem PIBIC, artigos. Então, a gente sempre tenta levantar o melhor horário em comum, né, com a equipe inteira. Então, o Doodle podia patrocinar. A gente virou amigos do Doodle. Mas é isso, não tem problema você fazer outros, né, ter outros projetos simultâneos. Sim. Contanto. E também para complementar a Milena, a gente não consegue manter o mesmo horário todos os dias, porque a preparação para a negociação ela vai ficando maior a partir do momento que a data da negociação vai se aproximando. Então, se, por exemplo, se a gente fosse começar a pensar nas competições que a gente quer participar ano que vem, que agora acho que já não tem mais nenhuma, já estamos em agosto, setembro, se a gente for pensar na competição do ano que vem, não tem como a gente já estabelecer agora, por exemplo, 1 hora por semana para a gente se encontrar, porque às vezes não tem o que falar ainda, a necessidade ainda não apareceu. Então, quando vai se aproximando do momento da competição, a carga aumenta. Então, nossas reuniões ficam maiores, porque a gente tem mais coisa para decidir. Então, é difícil, a gente não tem um bater ponto no grupo, porque é muito maleável ainda, é muito, enfim, muito maleável. Assim, juntando no que o Adnei falou, a gente tem, assim, é como se fosse um projeto meio sazonal. Então, a gente tem essas épocas que realmente não tem muita demanda. Às vezes, assim, 1 hora a gente conversa, a gente manda muita mensagem no grupo. Às vezes, a comunicação é por ali mesmo. Mas desse mês que a gente tem o caso, a gente faz assim, uma semana para todo mundo ler os casos, depois junta uns 3 dias para fazer discussão, vai chegando mais perto da competição, que acontece no final de semana. Então, fica bem mais intenso quando está perto da competição, mas antes disso é bem flexível. Então, a palavra-chave é gestão de tempo. Desde que você tenha uma boa gestão de tempo, se você sinta que você consiga conciliar seus projetos, é tranquilo. Assim, uma carga horária, eu diria ali, assim, no tempo, na maior parte do tempo, 1 a 2 horas por semana. Às vezes, nas capacitações, você pode somar até 4 horas por semana. Mas, quando tá mais perto da competição, aí você coloca bastante hora, que é bem intenso. Mas, assim, períodos pequenos também. A gente não demanda 60 horas semanais, né? A gente não é doido assim. Em adição que agora, ano que vem, a competição ela vai ser presencial. Então, quando chegar de fato ao período da competição, aí é uma outra dinâmica completamente diferente, que provavelmente vai tomar muito mais horas. A gente teve uma experiência agora indo para internacional, que ainda é um pouco, eu acho que tem um grau de diferença quando é uma questão mais doméstica, mas ainda assim envolve uma grande necessidade de organização, tanto do tempo quanto do grupo, e também da sua cabeça mesmo, né, lidando com isso, porque a Steph falou muito bem, acho que 1, 2 horas por semana, ainda que seja um período mais tranquilo, você tem discussões no grupo, a sua cabeça pensa na competição, pensa no grupo várias vezes, então fica aí 1 hora, 1, 2 horas por semana para você pensar na equipe, pelo menos semanalmente, porque a equipe ela realmente é bastante, há um bom engajamento. Então, ainda que não haja nenhuma demanda, vai estar na sua cabeça o fato de você fazer parte da equipe. Você não vai esquecer que você está na equipe. Bruna, só para você ter uma ideia, eu lembro do primeiro doodle que eu mandei esse ano, e aí a gente tem um horário que é o horário que geralmente todos nós podemos, que é de 10 à meia-noite.
E eu me lembro que o primeiro doodle que eu mandei com esse horário, o Rodrigo virou pra gente e falou assim, gente, como assim de 10 à meia-noite? Não sei se ele lembra disso. Tá registrado no grupo. E ele falou, mas como assim de 10 à meia-noite? Rodrigo, em algum momento a gente vai usar esse horário. Não, mas eu achei isso um absurdo. Como assim de 10 à meia-noite? E ele, fatidicamente, veio se reunir com a gente de 10 à meia-noite, 10 até 1 hora da manhã. Então, graças a Deus, assim, eu acho que... E aí eu falo de novo por mim, o time ele é composto por pessoas brilhantes, sabe? Eu acho que eu não tenho ninguém, por assim dizer, no time que não tenha engajamento, que tenha engajamento exclusivo só no time, sabe? Todo mundo faz tudo, a gente gosta de trabalhar. Então, todo mundo se envolve tem muitos projetos, né? O Rodrigo tem um projeto do time dele de processos, não é isso, Rodrigo? Que ele toca pessoalmente também. Então, tem o Alan, que tem não sei quantos PIBICs, todo dia o Alan, gente, hoje eu tenho um PIBIC, a gente nunca sabe qual dos 10 PIBICs ele está se referindo, sabe? Então, todos nós somos engajados em muitas atividades, e como a Esté falou, assim, questão de prioridade, priorização e disposição de ficar até, às vezes, meia-noite, 1 hora da manhã, conversando, discutindo sobre casa. Online, Mas tá, gente? A gente não é doido. Tudo online. eu acho que isso é um detalhe importante a ser trazido. O time ele começou as atividades efetivamente no pico da pandemia, né, em 2020. A gente começou a se reunir e ter um motivo assim, né, para se engajar mais ali finalzinho já de 2020. Eu lembro que em outubro a gente já começou atividades em relação a isso. Eu acredito que a gente é um fruto inesperado da pandemia, sabe? Porque em meio de tanto caos que a gente já teve, e a gente conseguiu tirar coisas boas, né? A gente está tendo agora resultados muito positivos de todo esse engajamento desde então. E como a Esté falou, tudo isso online, né? Aqui em casa, minha mãe fala, você não para, pelo amor de Deus, 1 hora da manhã vocês estão em reunião. E eu falo, é o time, não tem para onde correr, né? A gente tem que arrumar tempo, a gente acaba se engajando dessa forma. Só comentar que a Bruna mandou uma adição ali no chat. Pode ficar tranquila, fazer TCC, dá para fazer estágio, fazer o que for, dá tempo. Teve um semestre que acho que... desculpa, pode falar. Não, pode falar, Esther. Já tinha terminado. Olha só, aproveitar que teve semestre, acho que eu peguei 6 matérias, 2 monitorias, estava terminando de fazer artigo para publicar, estava na equipe, estava no estágio de 6 horas, assim. Não sei como que aconteceu, mas aconteceu. Então, sempre dá um jeito. Não, só complementando que o seu caso do semestre que vem, no caso, Bruno, era o meu do semestre passado. Você estava em PPA, no Dialogues, essa confusão toda, mas dá para concatenar. Se você tiver a questão que a Esté falou, né, de gestão de tempo. Perfeito. Temos mais perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Sugestão? Alguém quer saber quem roubava doce na geladeira de madrugada? Aí o pessoal que for a casa vai conseguir tirar essa dúvida melhor. Vamos aproveitar esse momento que a gente tem juntos. Eu vou adicionar uma curiosidade, que provavelmente a competição, a fase internacional, vai ser aqui em Brasília. Tipo, isso foi revelado pra gente lá no... Rodrigo, deixa eu te Não? contar. Não Por quê? mais. O que acontece? Eu não Divulgaram sabia de disso. fato. Então, deixa eu te atualizar. Infelizmente, a gente, até mês passado, a gente tinha essa informação privilegiada mesmo. A INC ia acontecer aqui em Brasília, mas não vai ser mais. Vai ser agora em Porto Alegre. Mas ainda vai ser no Brasil, né? Coisa boa. Vai ser no Brasil. Tá mais fácil. Tá mais fácil mesmo. Esse é um incentivo para participar do ano que vem, porque facilita muito. Tipo, você precisa ganhar a nacional, porque só o campeão da fase nacional pode ir para internacional, mas a fase internacional sei que é um grande incentivo. Facilita muita coisa. De fato.
A Bruna também perguntou em relação a créditos. Participar ganha? Vamos lá, muitas informações aí. Muitas informações aí. Em 21, como nós éramos um grupo de extensão, né, junto ao departamento, a gente teve um plus, né? Então, a gente, além dos certificados que a gente alcançou com as capacitações, né? Que alguns dos colegas já trouxeram aqui. Nós. E a gente... Oi, Thales, tudo bem? Não. Tudo bem. Além de todas as capacitações que a gente faz, né, ao longo da competição, que é feita pela CNI, essa edição agora a gente teve com o pessoal da ODR Foundation também. Além desses certificados, a gente teve, na época, o certificado de participar da atividade de extensão que nós éramos. Em 2022, nós já não somos mais um time, um grupo da extensão, né? Dá uma dorzinha de falar, ser dito, mas a gente não é mais um time da extensão reconhecido dentro do departamento, porque a gente não teve esse apadrinhamento. Apesar disso, a gente tem todos os certificados de todas as atividades que nós fizemos. Então, por mais que você não ganhe, né, por mais que a gente não tenha ganhado em 2022, por não estarmos como projeto de extensão, todos nós temos certificados, né, de participação de todas essas atividades. Então, você não ganha diretamente, mas você pede para aproveitar os créditos, né, com as atividades complementares, a possibilidade desse ganho. Para o ano que vem, ainda não sabemos se seremos um time da extensão ou não. Eu, sinceramente, espero que com os resultados que a gente alcançou, a gente tenha um olhar diferenciado, a gente consiga isso, porque, de fato, eu acho que foi um dos desafios que nós tivemos, né, esse ano. O Alan está aqui, o Gabriel está aqui, não me deixa mentir. A gente fez muita reunião, eu fui no departamento algumas vezes, assim, né, bater na porta de professor, falar: oi, professor, tudo bem? Você me conhece? Vem cá, tem como você me apadrinhar? Apadrinha meu time, e a gente fez isso, o Gabriel fez isso, o Alan fez isso, né? Então, assim, que foi que eu me lembro agora, se eu estiver esquecendo de alguém, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, porque é muita gente. Mas foi quem eu me lembro agora que ajudou a gente diretamente em relação a isso, realmente de dar a cara a tapa, de bater na porta e pedir apadrinhamento. Então, quem sabe, a partir do próximo ano, a gente tem esse olhar diferenciado, departamento dos professores, para ajudar a gente a ser, de fato, de novo, um projeto de extensão pelo Departamento de Administração. Você ia falar? Desculpa, eu desacatei a falar. Não, pode estar certo. Eu ia só complementar essa questão realmente de entregar o certificado. A gente realmente consegue bastante crédito, tanto pelas capacitações quanto pelas reuniões, por participar do evento, dá bastante crédito. Assim, no último semestre, teve uma matéria minha que deu erro, que é aquela lá de responder aquela pesquisa, né, se você está se sentindo bem ou não, para ajudar o pessoal na pesquisa. Guardiões? Isso, Guardiões, obrigada. O meu deu erro. Então, quando eu fui finalizar os créditos, falaram: olha, não tem crédito suficiente. Aí a Olina: amor, você fez mais alguma coisa? Eu fiz. Tenho aqui, eu não tinha mandado para o pessoal porque eu não tinha certificado ainda. Ela: não, perfeito. E foi o que permitiu que eu formasse. Então, realmente, eles contam, assim, acho que deu uns... E excedeu a quantidade de créditos que eu precisava. Acho que foram uns 7 ou 8 créditos. Então, vai bastante. Muito bom. Eu Eu nunca... como horas, né? Pode Como falar. horas complementares. Eu peguei, como a Esther falou, eu reuni os certificados e apresentei no meu curso. E aí não entra como extensão, entra como horas complementares no meu curso. E aí são créditos diferentes. Se for um projeto de extensão, aí também tem os créditos enquanto projeto de extensão. Só que eu não recebi porque eu já tinha batido meu limite também. Legal, interessante. Eu nunca pedi, então é sempre legal ouvir sobre créditos.
Mais alguma pergunta? Mais algum adicional que vocês queiram trazer? Eu queria comentar que a gente... eu tenho uma visão muito particular de cada um dos membros, né? Eu acabo bancando a mãe, como sempre, né? Porque essa é de mim, assim. Eu acabo tendo uma visão um tanto diferente do todo. E aí eu consigo enxergar cada um de uma forma muito particular. E eu acabei vendo, assim, sabe? De novo, seria leviano meu não comentar que é visível a evolução de cada um, sabe? Não sendo egoísta, falando, porque o time trouxe isso, mas a evolução mesmo, ao longo do tempo, ao longo das atividades, né? Do que cada um faz. Eu lembro, por exemplo, o Lucas, quando ele entrou, ele não tinha a postura que ele tem hoje, né? Então, que é uma das pessoas que eu mais sinto, assim, né? Que acabou sendo transformado pelas experiências aqui dentro. Também com as experiências aqui dentro, esse é o mais correto de ser dito. Eu acho que, falando um pouquinho sobre soft e hard skill que a gente acaba desenvolvendo aqui, eu acho que, de longe, uma das maiores surpresas que eu tive foi o Rodrigo, porque o Rodrigo, ele é 100% do direito, e Rodrigo conseguiu grande parte dos patrocínios que a gente alcançou, né? Eu até fico zoando ele, eu falo que ele é o homem de negócios do time, né? Ele devia fazer administração, inclusive. E são habilidades que a gente, não sei se ele tinha consciência disso, né? Mas que eu não esperava que aparecessem, né? Eu não tive a mesma postura que ele, eu não consegui metade dos, quer dizer, não consegui nada do que ele conseguiu, entendeu? Então, é um exercício muito bom, assim, eu consigo perceber, né, como um exercício muito grande, assim, muito forte, de evolução de cada um, né, de poder... Eu acho que esse é o maior ganho do time, né, para mim, é conseguir, ou tentar o meu máximo, né, até onde eu conseguir, enfim, ou tentar estimular isso dentro do time de alguma forma, de que todos nós tenhamos contato e acesso e oportunidade de aplicar tudo aquilo que a gente tá tendo aqui, né. Eu lembro que uma das maiores felicidades que eu tive foi poder ter todo mundo engajado na Inc, né? E Rodrigo sabe do que eu estou falando pontualmente. Eu acho que ter ele também, ver ele e o Cordeiro podendo negociar, né? Mesmo sendo no último round só, e tendo essa oportunidade de aplicar conhecimento, de se colocar em movimento, para mim foi maravilhoso, né? Além do padrãozinho que a gente já espera, né? Que os dois negociadores, né? Se eu pudesse colocar todo mundo negociando, para mim teria sido o auge, o creme de la creme, sabe? Ver Estel, o Alan, o Gabriel, a Milena, o Rodrigo, todo mundo negociando por mim tinha negociado, né? Então, eu acho que de longe, eu acho que esse é o maior ganho do grupo. Todo mundo ganha, crescendo de alguma forma e explorando coisas que não imaginava que ia ter que desenvolver. Alguém quer trazer mais um ponto? A gente tem 1 minuto. Não. Acabaram de me mandar um recado. Pode falar, A Rodrigo. gente tem 1 hora, na verdade. Isso, exato. Mas fiquem à vontade para perguntar ainda. Pode falar, Rodrigo, perdão. Não, eu ia comentar que a gente tem 1 hora mesmo. É isso. Mas a Bruna fez a pergunta aqui de como é que ela faz para participar. A gente tem um processo seletivo. Inclusive, uma das pessoas que me avaliou no processo seletivo passado foi o Alan. A gente basicamente fez uma simulação de uma negociação, mas a gente não sabe como é que vai ser o processo seletivo desse ano. Pode ser diferente. A gente normalmente... Quando foi que vocês liberaram o edital do ano passado? Foi em novembro? Foi mais ou menos acho que foi no final do ano, assim, alguma coisa assim, e a gente normalmente libera o edital, vocês fazem as inscrições, nós divulgamos no nosso Instagram, inclusive sigam o nosso Instagram, que é o NegotiationNB. Lá a gente atualiza com com tudo que está acontecendo na equipe. Nós temos o site também, que é o
o site, deixa eu ver, eu acho que é negotiationnb.com.br também. E lá nos dois a gente deve publicar o nosso edital e também o drive para fazer as inscrições. E a gente deve realmente. E aí, o que acontece normalmente no ano passado foi a divulgação do material no qual a gente se baseia, que foi aquele manual da AGU que o Alan comentou, e também o livro. Eu não sei se a gente divulgou o livro, mas tem um livro também de Harvard, do método Negotiation Harvard em inglês. E aí, estudem pelo material que a gente indicar, e a gente deve fazer um caso, uma simulação também, e basicamente é assim que funciona o processo seletivo. Para participar, basta ter vontade e querer, e se inscrever. É isso. Gente, a gente não tem só um minuto, de fato. O pessoal da organização tinha me mandado uma mensagem aqui, mas foi só erro de comunicação. A gente ainda tem mais um tempo, então, se vocês quiserem, se sentirem impelidos a mandar perguntas, a Esther mandou lá no chat o nosso @ no Instagram, o nosso site. Sintam-se à vontade para seguir, comentar, compartilhar. Eu A quero ver a gente... Bruna escrever, a Bruna inscrita, o Teodoro, né, o Danilo, eu quero todos esses inscritos. Eu vou olhar para ver o nome de cada um ali no formulário. Mas também quero muito que todos participem, vai ser uma experiência muito bacana, de verdade, assim, eu acho que vale muito, muito a pena. Não posso nem dizer o quanto que vale a pena. Então, basicamente é isso. Então, vamos abrir para cada um falar sobre... Tchau? O que vocês acham? Vocês querem ficar mais um tempo? Vocês querem finalizar? Eu acho que eu falei tudo que eu gostaria. Eu acho que a gente pode finalizar mesmo. Se vocês... Tudo bem, gente. Vamos abrir mais 2 minutinhos para pergunta, se alguém tiver, e aí a gente vai dando os encaminhamentos. Se alguém quiser comentar sobre algum ponto em específico na viagem, acho que a gente falou bastante do time, falou bem pouco da nossa viagem, assim, talvez isso também sejam pontos interessantes a serem trazidos. E aí eu vou puxar, e aí se vocês, né, se sentirem à vontade e quiserem comentar também, por favor. Eu acho que eu acho que a sensação, eu acho não, a sensação que eu tive do dia que a gente se tornou campeão nacional ao dia que a gente chegou em Brasília, né? E aí cada um chegou numa data específica, né? E o dia que eu cheguei em Brasília especificamente, eu acredito que eu tive que usar alguma coisa relacionada à negociação, e eu tive que negociar, e acho que até hoje a gente ainda está em negociação. A verdade é que a gente ainda tem coisas a negociar, e a gente ainda está em negociação sobre as consequências de ser, por assim dizer, né, as consequências, né, os efeitos, na verdade, os efeitos por ser campeão nacional, que é uma negociação que a gente ainda está segurando, e a gente não parou. Né, essa foi a sensação que eu tive, né? Desde o momento que vocês agora são campeões nacionais, então agora você vai usar isso o resto da sua vida, mais praticamente, né? Então, isso foi uma sensação que eu tive. Eu acho que traz muito o que algum dos colegas comentaram, assim, pô, eu uso negociação em tudo. É uma habilidade, é um hard skill que eu estou tendo que usar o tempo inteiro. Né? E agora com mais consciência, assim, talvez não, com certeza com mais maturidade. Essa viagem me amadureceu muito em muitos pontos. Eu não esperava, eu acredito que eu voltei uma outra pessoa, e que é muito maluco, assim. Eu sei que viagens e intercâmbios geralmente mudam a gente, mas não sabia que uma viagem tão rápida, porque eu já fiz outro intercâmbio, né? Enfim, já estive em outra universidade fora antes e senti mudança na época, mas eu acho que essas coisas foram bem mais complicadas e os ganhos pessoais, eles foram bem maiores. Então, eu acredito que... Sabe aquela história do tudo vale a pena quando a alma não é pequena? É isso. Eu acredito que o caminho até aqui valeu muito a pena, tem valido a pena e vai continuar valendo a pena,
porque cada um de nós fez isso, né? Eu tenho mania de trazer muito para mim, porque eu sou assim. Eu trago sempre para mim, né? Eu não acho que é o time, é o meu time, né? Eu não acho que são os negociadores, não, são os meus negociadores. Isso, não sei se é erro, não sei se é acerto, mas eu tenho feito isso desde o início, assim, disso tudo, né? Eu lembro quando eu conversei com a Milena lá em 2019, que eu falei, vou trabalhar na semana acadêmica, a gente precisa botar isso para executar. Não deixa a Patrícia ficar sabendo disso, não, gente. Mas eu falei, vou trabalhar para colocar esse time para rodar, porque senão a gente não vai conseguir quórum. E aí eu comecei a sessão convites, a Milena foi a segunda pessoa que eu convidei. A primeira falou, chama a Milena. E aí eu falei, você quer entrar no meu time? E aí ficou, né? Acaba que, de novo, o time, eu tenho muito essa permeabilização, por assim dizer, né? Eu acabo trazendo o time muito como uma experiência pessoal, porque, de fato, para mim, é uma experiência pessoal gigantesca, que eu jamais pensei, não foi algo preparado, nunca nada foi, sabe, planejado. Aconteceu, as coisas foram acontecendo, as coisas foram se permitindo, as pessoas foram se engajando. Às vezes não, às vezes sim, né? Porque não é fácil chegar até onde a gente chegou. Não foi fácil, não tem sido fácil, né? E para mim, eu acho que é maravilhoso ter podido ter essa experiência com essas pessoas, com as pessoas que já passaram pelo time, que eu tenho um carinho gigante. Nossa, não sei explicar, assim. O Pedro, por exemplo, eu vejo ele, eu fico, Pedro! Né? Então, são os amigos que aqui a gente acaba arrastando para a vida de uma maneira muito carinhosa e muito particular. Fiz o desabafo, era a finalização, gente. Acho que posso falar. Com relação à viagem, assim, como a Iceda comentou, foi uma viagem curta, mas muito intensa. Então, assim, muitas das coisas que a gente viveu, realmente dos laços que a gente criou na viagem foram muito intensos e assim, foram muito bons, assim, a proximidade, de ficar todo mundo na mesma casa, as interações, estava até rindo aqui, pensando nos jantares, assim, foi muito bom, foi muito engraçado. Tiveram muitas piadas internas, muitos momentos muito bons, assim, que a gente conseguiu desenvolver. As vezes que a gente estava cozinhando juntos, alguém falava, vou lavar roupa, vou fazer tal coisa. Então, assim, essas coisas que são relativamente pequenas, mas que juntam muito a equipe. E realmente foi possível conhecer muito mais das pessoas vivendo isso presencial. Então, a gente tinha vivido só no online. Eu acho que até vai ser uma experiência bem diferente para o futuro realmente da equipe, da UNB na competição, porque as coisas vão ser presenciais. Então, vai ter essa informação, vai ter esses momentos, assim, realmente de integração da equipe que, infelizmente, a gente não viveu nos 2 anos da equipe, mas a gente conseguiu viver agora na viagem. Eu acho que foi muito legal mesmo essa parte da viagem. Me fizeram a pachorra de congelar uma cebola. Então, assim, simplesmente fui cozinhar e a cebola estava congelada. Esse tipo de coisa acontece quando tá presencial e a gente se organiza com pessoas muito diferentes, né? Então, assim, é muito divertido mesmo. Acho que o principal é isso. Acho que você tem que estar num grupo desse para se divertir. Claro, com responsabilidade, levando a sério, participando das reuniões, que eu acho que é o fundamental, ter esse compromisso. Muitas vezes eu não pude participar, mas, assim, eu acho que ter o compromisso de querer e de poder fazer o máximo possível para poder participar das reuniões e se engajar num grupo nos momentos que você pode é o essencial, mas eu acho que tem que se divertir. Principalmente, antes de tudo, é levar como uma experiência que você quer que seja agregador, não traumática e não, assim, um bicho de sete cabeças, porque não é. Nós somos todos universitários, podemos errar muito, vamos errar muito. Durante o nosso trabalho, quando estivermos formados, vamos errar muito, mas o importante é aprender com experiência e levar tudo como um aprendizado e tudo na brincadeira mesmo. Eu acho que esse é o principal, é se divertir na competição, participar
E se não der, assim, você entrou na equipe, tá tendo uma vida muito corrida, não tem tempo, assim, é, converse com seus parceiros, né? Acho que a ideia é essa. A ideia é ter uma união onde todo mundo se ajuda, todo mundo se entende e vai ser tudo muito bom se a comunicação for sempre aberta e muito clara. Eu acho que é isso. Eu acho que minhas palavras finais são essas. Participe, se divirta e se comunique com nossos parceiros, com a gente. A gente vai estar sempre aí. É uma equipe mesmo. Eu acho que só acrescentando, então, para finalizar com a minha parte, acho que muito além de um crescimento profissional, né? Porque, querendo ou não, é um conhecimento muito grande que você ganha, adquire, enfim, durante todo o percurso. Foi um crescimento pessoal, tá junto com a equipe toda. Eu me perdi na cidade, porque a gente tem alguns perdidos que não sabem usar GPS entre a gente. Mas você cria laços e vínculos muito reais, sabe? Então, você está ali lidando com a pessoa 24 horas do dia, 10 dias, enfim. E eu pude provar um pouco do que é equipe, sabe? De verdade, acho que muito além da competição. E que acabou tirando esse peso, né, de competição, que a gente vai, meu Deus, competição. No final, eu nem lembrava que a gente estava representando o Brasil, sabe? Que parece uma coisa gigante, mas que foi levado com uma leveza muito grande pela equipe, assim, sabe? Então, a experiência como um todo é muito engrandecedora, sabe? Então, acho que vale a pena. Sugiro, é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que viver uma vez na vida. Então, fica aí o nosso convite, o meu convite também pessoal, para participar. Eu vou acrescentar também, então, minha visão aqui sobre a viagem em si, que eu já mencionei um pouco, mas assim, é bastante surpreendente. Acho que alguém mencionou, senão eu faço questão de reiterar. A equipe toda ela foi montada durante a pandemia, então, exceto pessoas que eu já conhecia de muitos anos, de outras histórias, né, que também faziam parte do grupo, a gente não se conhecia presencialmente na vida real. A gente só foi se conhecer no dia que a gente ganhou a nacional, que a gente saiu para comemorar. Claro, já era o fim da pandemia, né? Já foi agora em maio. E depois a gente só foi se ver novamente lá nos Estados Unidos, todo mundo. E então tinha tudo para dar errado. 10 pessoas, 10 desconhecidos, tinha tudo para dar errado. E não deu, porque estavam todos muito abertos a entender e a conhecer cada particularidade de cada integrante da equipe. E isso foi muito bacana. É, Também queria mencionar que da viagem a preparação foi assim monstruosa, nem a preparação para a competição, mas a preparação mesmo. A gente mencionou sobre os patrocínios, mas não foi só patrocínio, foi divulgação, foi organização interna, foi comprar passagem, foi ou buscar as melhores maneiras de poder eh, levar todos os 10 membros. Isso, o Rodrigo falou muito bem que isso já é um grande exercício do que a gente aprende da negociação, e de fato é. E também, no fim das contas, com todos os patrocínios, o grupo, ao meu ver, ele se tornou muito amplo. Então, a gente não pode entrar nos detalhes dos patrocínios, obviamente, mas para além das obrigações e também da competição, o grupo ele se tornou um grupo de 10 pessoas que também escrevem artigos, que também organizam eventos, que também buscam maneiras de projetar a equipe na mídia, que também buscam parcerias institucionais, que conversam, que realmente tentam posicionar a equipe como um projeto de extensão e que devolva e que traga algo à sociedade. O que é bastante interessante, é muito amplo, não se resume só à competição. Então, é realmente uma oportunidade de desenvolver muitas habilidades nessa amplitude toda. E a viagem só coroou tudo isso. A experiência foi bastante interessante. É, eu, particularmente, nunca tinha ido para fora. Muitas pessoas, na verdade, no grupo nunca tinham ido para fora. Então, e até mesmo muitas pessoas talvez nunca nem viajaram dentro do Brasil em relação com a UNB. Então, se ano que vem na nacional, na internacional, também haver essa oportunidade, pô, por que não, né? Então, é muito, muito legal. Para mim, foi realmente uma experiência muito interessante da viagem, também de poder conhecer um pouco mais de como que um projeto pode se internacionalizar e, enfim,
fazer jus ao meu curso, né? Gabriel, conta a sua experiência da viagem, de ganhar bolo. Conta um caos. Cara, eu não quero muito me estender, mas eu acho que todo mundo já falou tão bem, eu acho que eu não gostaria de falar muito mais sobre, mas a viagem foi muito incrível. Acho que quando a Milena falou que é realmente algo que agregou muito e deveria pelo menos ser visto uma vez na vida, eu concordei, porque foi muito inesperado, foi tudo muito intenso, foi tudo muito trabalhoso e tudo deu resultado, sabe? A gente viu o fruto do nosso esforço, o fruto de tudo que a gente estava estudando. Então, a gente conseguiu ver o que a gente estudou na prática, a gente teve apoio, então teve os patrocinadores, o departamento de administração ajudou a gente bastante, a gente teve retorno do pessoal que proporciona essas aulas para a gente, então foi tudo muito legal. E tudo isso que a gente consegue ver e essas áreas diversas que a gente tem que testar e se jogar, né? Então, fazer um evento, escrever artigo, tudo isso que já citaram é real. Então, a gente vai vendo coisas que a gente nem esperava ver. Então, quando eu entrei aqui no grupo, eu não esperava que eu tinha que escrever um artigo, mas agora a gente tem que escrever, porque é uma das coisas que a gente se propôs a fazer pelos nossos apoiadores. Então, a gente está fazendo e está sendo muito, muito legal, cara, ver como é que as coisas estão evoluindo, as escolhas que a gente pode fazer. Então, está sendo muito legal e é um grupo que acho que vai proporcionar ainda muitas bons conhecimentos e aventuras. E o Gabriel ganhou um bolo no último dia. A organização me deu um bolo. E Eu perdeu no dia levei. seguinte. Eu não perdi, eu deixei o bolo lá. Não tinha o que fazer com aquele bolo, era um bolo não, E levar o bolo pro Panamá, né? Fazer uma escala no Panamá, levar um bolo de lanche. um bolo Red Velvet aqui pro Brasil. O Alguém quer Adnet também acrescentar? teve. Desculpa, eu só ia comentar do sonho do zoológico. O zoológico eu acho que realmente foi um ponto alto. A gente foi no zoológico. Então, quando a gente foi para. A gente teve que. A competição foi em Omaha, Nebraska. Então, toda a dificuldade de chegar lá, porque não tem voo direto. Então, a gente teve que fazer escala no Panamá para ir para algum outro estado. Então, o pessoal não viajou junto. Então, a gente teve que se virar. Então, às vezes o pessoal viajava sozinho, às vezes o pessoal viajava em dupla, trio, mas ninguém viajava todo mundo, os 10 juntos. Então, a gente ia Brasília, Panamá, Panamá, sei lá, Dallas ou Miami ou qualquer outra cidade que tinha voo que pudesse fazer essa escala para a gente chegar no meio dos Estados Unidos, que era Omaha. E nos momentos que a gente não competia, a gente podia fazer alguma coisa, tinha esse polo, né, esse grande ponto turístico que era o zoológico. Então a gente só viajou de um para outro país, para os Estados Unidos, para ir num zoológico, mas valeu a pena. Um zoológico bem legal. O maior zoológico, né? Dos Estados Unidos? Ou é um dos maiores do mundo? Algo assim. Ele é muito bem avaliado. O pessoal lá avalia muito bem esse zoológico nos sites de avaliação. Eu não fui para o zoológico, fiquei lavando roupa. Essas coisas que a gente se dá ao luxo de fazer quando está fora. Alguém mais quer trazer mais algum ponto? Esther, me pareceu que você ia trazer mais algum ponto. Eu acho que não. Deixa eu até pensar se tem mais alguma coisa assim para adicionar, mas acho que não, que foi realmente uma experiência muito engrandecedora, foi muito bom, foi incrível, assim, tanto a parte da viagem, mas a equipe como um todo. Assim, ganhar foi muito bom, ir para os Estados Unidos foi muito bom, mas se isso não tivesse acontecido, continuaria tendo sido uma experiência incrível, assim, poder negociar, poder colocar em prática as habilidades de negociação, botar o inglês para fora da gaveta, realmente treinar e fazer nosso melhor, assim, acho que esse foi o nosso grande objetivo, dar nosso melhor e levou a gente onde a gente chegou.
Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum ponto? Se não, a gente pode encaminhar o evento para o final. Ian, você tá aí? Oi, tô sim. Eu posso finalizar? Então Por vamos mim, lá. sim. Assim finalizamos a nossa mesa redonda UNB, Interdisciplinary Negotiation Team. A experiência e premiações rumo à internacionalização e agradecemos aos participantes da mesa redonda pela participação na 10ª semana acadêmica. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail. Também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo na mesa redonda. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades na semana acadêmica. Relembrando, participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na ADIM, Térreo da Face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Barlavento Estratégia Financeira, Eloá Novaes Estética Facial e coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. Então é isso, gente. Boa tarde, obrigada a todos e vamos para os próximos eventos, gente. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada a todos pela presença. Foi ótimo. Valeu todo mundo, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Sigam o Muito nosso obrigada. Instagram, inclusive. Tchau.